Olá, eu sou Silvia Vinhas. E eu sou Malu Mota. O Notícias em Foco está no ar. Em São Paulo, a quarentena começou em 24 de março em todo o estado. E nos momentos mais críticos da pandemia, chegou a quase 70% de adesão. Mas, aos poucos, o isolamento perde a força. Ruas e áreas de lazer estão cada vez mais lotadas em todo o Brasil. E até mesmo os defensores do isolamento começaram a dar aquela fugidinha. Psicólogos e psiquiatras têm uma explicação científica para esse comportamento. É a chamada fadiga da quarentena. O risco de fazer aquela visita a um familiar ou amigo é enfrentado por muitas pessoas nessa etapa da pandemia. O estudante Gustavo Forte é um dos paulistas que resolveu deixar a quarentena nas últimas semanas. Eu fiquei 3 meses de quarentena, totalmente trancado em casa. Foi desde o dia 14 de março até metade de junho. A primeira vez que eu saí foi para ver a minha avó. Ela mora no interior e ela é uma pessoa muito carente, assim como eu, mas levando em conta toda a situação, todos os aspectos disso, é muito mais difícil para ela do que para mim. Para ele, essas saídas são uma forma de preservar a saúde mental sem provocar aglomerações. Eu não me arrependo nem um pouco de ter ido. Acho que tudo que está acontecendo, além das doenças físicas, geram muitas doenças psicológicas. Ficar longe dos parentes que a gente ama, com medo de acontecer alguma coisa, receio de não ter visto e ter dito um eu te amo, é muito ruim. Então, como aqui em casa estava todo mundo se cuidando e ela também estava, a gente decidiu que ia. Mas não é porque a gente estava indo que a gente ia deixar de se cuidar também. A ansiedade e o estresse causado pelo confinamento agravam ainda mais essa vontade de sair de casa e ver pessoas próximas. É o que explica o psicólogo Ricardo Sebastiani, especialista em psicologia clínica e saúde pública. A fadiga na quarentena, na verdade, dentro da psicologia que a gente fala de indícios de falência adaptativa. Depois de muitos meses com as pessoas tendo que se submeter a privações de situações prazerosas, né? O convívio com as pessoas, a circulação, aqueles estímulos positivos que a gente tem no dia a dia, e tendo que se submeter a muitos estímulos negativos, né? O isolamento, a sobrecarga de trabalho, a casa acontecendo muitas coisas, né? A escola, trabalho, tudo isso, as pessoas começaram a se saturar, tá? De tanta privação, o medo foi diminuindo, a pandemia começou a parecer menos ameaçadora, isso fez com que as pessoas começassem a relaxar nas atitudes de autoproteção. Essa falência adaptativa funciona como um efeito manada, influenciando cada vez mais pessoas a decretarem o fim do isolamento. A gente reproduz comportamentos, né? O comportamento coletivo ele meio que estabelece uma espécie de padrão. E o senso crítico, às vezes, acaba sendo suplantado pelo que todo mundo está fazendo. Muitos já retomaram a rotina que tinham antes da pandemia, enquanto outros continuam em isolamento absoluto. Dados do monitoramento de celulares apontam que cerca de 48% da população seguem em quarentena no estado de São Paulo, menor índice desde março. Depois de certo tempo de quarentena, eu percebi que não faz muito sentido você se privar do lazer, sendo que você já está se expondo ao risco inevitavelmente ao ter que fazer suas obrigações, ir trabalhar ou ir na farmácia, ir no supermercado, enfim. Não é porque você está indo que você tem que deixar de se cuidar, usando máscara, usando álcool em gel, sem compartilhar nada, não ficar abraçando, nem beijando, enfim, todos os procedimentos que a gente tem que seguir. Mas acho que é até injusto que tem essa cobrança em cima das pessoas de não poderem sair de casa e fazer algo que elas queiram, porque muitas das pessoas estão tendo que trabalhar desde que começou a quarentena, estão pegando um ônibus lotado e a chance de você pegar dentro de um ônibus com ar-condicionado é muito maior do que você estar num lugar com pessoas que você conhece, que sabe onde estavam. Ricardo Sebastiani avalia que é prematuro decretar o fim da quarentena e a rotina de quem sai de casa
precisa de adaptações. É hora da gente adaptar uma nova rotina que não é a que a gente tinha em janeiro e fevereiro, nem é a que a gente se submeteu de março até agora. Nós estamos indo para uma terceira coisa que ainda vai exigir novamente de nós todos um esforço adaptativo. A flexibilização acontece no momento de temores com uma possível segunda onda da doença, assim como já está ocorrendo em outros países. Já adquirimos um conhecimento maior para tratar as pessoas que desenvolvem sintomas, então isso é um alento, né? Mas a circulação, a volta às rotinas e tal, deve ser feita com critério, né? Evitar aglomeração, usar a máscara, tudo que a gente sabe que precisa ser feito, precisa continuar a ser feito. A gente não pode relaxar nesses cuidados, porque uma segunda onda e uma continuidade das privações, ela pode acontecer. A gente já está vendo as praias lotadas nos feriados, a gente está vendo os bares lotados e as pessoas sem máscara. Nem parece que tem realmente uma quarentena, às vezes, quando você sai na rua. Esporte e saúde são palavras que quase sempre andam juntas, mas um estudo publicado numa revista britânica mostra que o esporte mais popular do mundo, o futebol, esconde riscos sérios. Riscos que envolvem lesões cerebrais de difícil diagnóstico, as chamadas concussões. Quando se fala em prática esportiva, logo vem à mente uma relação com saúde e bem-estar, certo? Bom, nem sempre é assim. O esporte é muito bom para o sistema cardiovascular, mas mesmo práticas cotidianas escondem alguns riscos. É o caso da concussão. A concussão cerebral é a perda de consciência no intervalo curto de tempo e acontece logo após um traumatismo craniano. Ela é caracterizada por microlesões e, como o diagnóstico é complicado, muitos atletas acabam voltando ao jogo. No futebol, o caso mais conhecido é o do uruguaio Álvaro Pereira, que sofreu uma concussão na Copa do Mundo de 2014, desmaiou em campo e não aceitou ser substituído. Mas essa lesão pode esconder males que o atleta leva para o resto da vida. Com o tempo, aparece a encefalopatia traumática crônica. Esse é o nome da doença causada pelos golpes que os jogadores receberam na cabeça ao longo da carreira. Um artigo publicado no ano passado pela revista New England Journal of Medicine, uma das revistas científicas mais prestigiadas da área, comparou a taxa de mortalidade entre ex-atletas de futebol com a população da Escócia. Ao todo, a amostra tinha 7.676 ex-atletas e 23 mil pessoas sem ligação esportiva, mas com idade similar. Os pesquisadores concluíram que nos atletas o risco de morte por doenças degenerativas é 3,5 vezes maior do que no não atleta. Além disso, os atletas têm 4 vezes mais risco de ter esclerose lateral amiotrófica e 5 vezes de desenvolver mal de Alzheimer. O único dado positivo para o atleta é que a taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares é 20% menor do que a da população geral. Ex-zagueiro e capitão do título mundial de 1958, Bellini sofria de demência e morreu em 2014. A família doou o cérebro para pesquisa e neurologistas comprovaram que a doença foi causada pelas pancadas que ele sofreu com o jogo. Os dados da pesquisa europeia são similares a estudos realizados nos Estados Unidos com os ex-jogadores de futebol americano. Na NFL, Liga Profissional de Futebol Americano, essa discussão sobre lesões cerebrais está mais avançada do que nos demais esportes. O filme Um Homem Entre Gigantes conta parte dessa história com a saga do Dr. Bennet Omalu, que buscava o reconhecimento da NFL sobre os problemas cerebrais enfrentados por ex-atletas. O protocolo obrigatório para evitar novas concussões é uma das consequências do estudo de Omalu. Ele foi criado depois da Liga perder uma batalha jurídica que resultou numa indenização bilionária aos ex-atletas. Aqui no Brasil, o futebol segue um rito criado pela FIFA. A entidade máxima do esporte dá poder ao médico da equipe para determinar a continuidade ou não do atleta na partida.
Hoje mudou muito o futebol até 40 anos atrás era mais de craques do que atletas. Hoje a condição atlética é muito grande, o jogo aéreo praticamente ele ocupa mais do que 1/3, às vezes quase 2/3 do jogo de futebol, e é inevitável o trauma da cabeça. E isso nós estamos enfocando porque tem uma importância grande, não só do ponto de vista no momento de atendimento, mas também no retorno do atleta à atividade. A Confederação Brasileira de Futebol estuda permitir uma substituição temporária, como acontece no vôlei, basquete e futebol americano, nos casos de concussão. Além disso, a entidade pode seguir o exemplo de federações europeias e americanas que proíbem o cabeceamento, aquela famosa cabeçada, nas partidas e treinos de crianças com até 12 anos. A curiosidade com a vida de celebridades movimenta páginas e mais páginas na internet, além de arrebatar uma legião de fãs ao redor do mundo. Mas quem está longe das emissoras ou das produtoras de conteúdo fica se perguntando como é falar com aquele cantor ou o ator que faz sucesso nas novelas, ou ainda aquele influencer que movimenta milhões de pessoas no Instagram. O publicitário Itagiba Cobra reuniu 30 anos de história no livro Segredos de Camarim. Histórias reais de produções de filmes e campanhas com personalidades como Nelson Piquet, Fausto Silva e Adoniran Barbosa. No livro Segredos de Camarim, Itagiba Cobra relembra mais de 30 anos de carreira. Eu tinha essas histórias há muitos anos com personalidades, né, que eu estava guardando isso comigo. E às vezes eu contava, né, em reunião de amigos, surgiu o nome de alguma pessoa, eu falava assim, pô, trabalhei com ele, aconteceu isso numa filmagem com ele, isso, né? E aí os próprios amigos, que eu tenho um grupo grande de amigos que a gente toma café da manhã junto após a academia, falam assim, pô, por que você não escreve isso, por que você não desenvolve isso? E aí eu falei, vou começar a escrever. A obra tem texto de Renato Avance e é recheada de boas histórias com nomes conhecidos do público. Eu era um produtor recém-empossado lá na TV Globo, não tinha know-how nenhum, era mais estagiário do que produtor. Eu frequentava um bar na Avenida Antártica, que é o Bar do Alemão, que existe até hoje. Hoje está na mão do Eduardo Gudim, do compositor Eduardo Gudim. E aí eu falei, vou fazer o filme do Adoniran lá. Aí o Adoniran chegou, começou a beber, não sei o quê. A hora que começou a filmar, colocaram cabanas de pano, a Avenida Antártica não deixava escutar o áudio do Adoniran Barbosa. Aí me ligaram, falaram assim, vem pra cá que nós vamos ter que tirar ele daqui e achar um caminho para essa filmagem. Era um filme de Cigarrilha Talves. Aí eu corri pra lá e ele, a hora que eu fui falar com ele, ele já ficou nervoso, falou assim, eu não quero falar com você, eu quero falar com o Itagiba. Eu era um menino, eu falei assim, não, você vai falar com o Itagiba. Você vai falar com o Itagiba, fica calmo, você vai falar com ele, mas você precisa me acompanhar agora, nós precisamos ir lá para a TV Globo, aí nós fizemos um cenário de bar, a filmagem deu certo, não sei o que, ele foi embora, me deu tchau, até logo, foi embora, não sei o que. Passou umas 2 semanas, eu tô no Conjunto Nacional, eu dou de cara com ele. Eu entrava tinha uma lanchonete chamada Little Dog, eu entrava para comer um cachorro quente à noite, eu entrei de cara com ele e falou assim, vem cá, o Adoniran. Eu falei, oi Adoniran, tudo bem? Tudo bem? Ele falou, não, tudo bem, tudo ótimo, não sei o quê, você tá bem? Eu falei, tô. Agora eu queria te fazer uma pergunta. Vocês já mandaram aquele Itagiba embora? Falou para mim, né? Eu falei, não, nós estamos resolvendo o problema. Diretor de atendimento da 511 Filmes, Cobra também atuou na Rede Globo e Mixon, onde viveu parte de suas histórias. O Passarinho das Obras ele foi criado isso em 78, 79. Ele foi criado, era um filme que foi feito por nós na época, na TV Globo. Ele era uma mão que mexia numa cueca e saía um passarinho de verdade da Braguilha em croma. Ele saía. A falta de know-how nosso na época, né, dos nossos maquinistas, e todo mundo nós estávamos começando a aprender a fazer comercial, a ter uma fotografia melhor, né, porque a televisão era uma fotografia muito chapada.
Aí nós começamos a trazer algumas pessoas de cinema para ajudar a gente, para melhorar a nossa fotografia. E aí nós começamos, cada cena ia um passarinho. Então ele passava, era um caninho que tinha na braguilha da cueca, o passarinho saía em croma e voava. Só que ele voava pelo estúdio, ninguém pensou em colocar uma gaiola e o passarinho voava e voltava o mesmo passarinho. Então nós gastamos lá uns 30, 40 passarinhos, eles ficaram soltos pelo estúdio da Marechal Deodoro, nunca mais ninguém conseguiu pegar, de vez em quando se achava um morto, né? Achava morto lá, então às vezes estava o TV Mulher no ar e tinha passarinho cantando dentro da TV Globo, né? O médico Drauzio Varela também ganhou uma passagem no livro de Itagiba. Eu tive a possibilidade de filmar com o Drauzio um filme para Anvisa, né? E eu falei, puxa, vai vir o Drauzio aqui, um médico super importante, vamos ver se vão ter algumas exigências, alguma coisa toda. Aí nós ligamos para ele e falamos assim, Drauzio, quem que eu coloco de figurinista? Ele falou assim, não, eu vou com 2 camisas minhas, aliás, muito bem passadas, chegou 2 camisas que pareciam uma coisa cinematográfica. Aí chegou com as camisas dele, eu sabia que ele gostava de um operador de áudio que chamava Sombra, eu falei, eu vou colocar o Sombra para fazer o filme dele. O Drauzio tem uma coisa tão de simplicidade que ele mandava às vezes os rascunhos dos livros dele para o Sombra ler e ver se o Sombra entendia o livro para ele ter uma comunicação mais popular com quem comprasse os livros dele. Então você vê a genialidade dele que vai além da medicina, né? Um dos objetivos do livro é mostrar a evolução tecnológica às novas gerações e como essa mudança impacta o trabalho audiovisual. Nós pegamos várias evoluções, nós pegamos o croma e o croma já com sombra, né? Você colocar uma pessoa em cima da mesa, a pessoa fica flutuando. Hoje você coloca ela em cima da mesa, ela está andando em cima da mesa, né? Então você tem um monte de evolução que é legal você contar até para essa turma que está vindo aí, porque eu costumo falar muito que a tecnologia muda, mas as ideias são cíclicas. O avanço das redes sociais também é tema de Itagiba. O que acontece hoje? Com as redes sociais, as pessoas viram celebridades de uma hora para outra, né? Sem ter... Isso para as pessoas que têm mais fundamentos, se sofre muito, né? Com tudo que está acontecendo, mas é uma mudança que ela veio para ficar, vai ser cada vez mais assim. Você vai ter as coisas relâmpago acontecendo, você vai ter a música relâmpago, você vai ter a pessoa relâmpago. Agora, o problema é sustentar. A pessoa que tem uma assessoria bem feita, ela vai conseguindo se concretizar, entendeu? Porque você pega se você olhar, você pega um case igual da Anitta, você colocar 6 anos atrás, não existia. Hoje ela é uma presença mundial na mídia toda, aquela coisa toda. Se souber administrar, é uma coisa que passa aquele momento de fama, como aconteceu com as Ivetes, com as Cláudias, não sei o que, continua sustentável e vai em frente, né? Agora pode acabar também, pode ser um fenômeno de 3, 4, 5 anos e depois também acaba, né? Com capa do cartunista Dorinho, Segredos de Camarim, da editora Insular, tem 310 páginas e preço sugerido de R$ 48,00. E 2020 está acabando, mas todo mundo vai lembrar das dificuldades que fizeram muitos setores se reinventarem. A área de eventos foi uma das mais afetadas pela pandemia. Imagine que antes da Covid a gente ia a shows, né? Ficava lado a lado com estranhos, sem máscaras, nem distanciamento social, né? Tempo bom, né, Malu? Nem fale, viu, Silvia? Mas pequenas apresentações ainda são evitadas por muita gente. Quem se arrisca a comemorar uma data especial, uma festa de aniversário, mas não se preocupe, nem tudo pode ser tão difícil assim. Equipes de artistas levam apresentações para a porta da sua casa. Nós vamos conhecer hoje 3 iniciativas que ganharam muito espaço durante a pandemia. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. A empresária Maída Novaes é fundadora do grupo Trovadores Urbanos. Com 30 anos de carreira, ela precisou adaptar os eventos no momento em que as aglomerações estão indesejadas. Logo eu percebi que eu teria que ter uma empresa digital. O meu
serviço. Serenata tinha que ir para o digital. No Dia das Mães, os Trovadores Urbanos fizeram 100 serenatas. 100 num dia. E sendo 60% delas digitais. Eu acho que nós estamos vivendo uma grande revolução tecnológica, tem 136 milhões de pessoas no Brasil ligadas à internet, o mundo é digital, a inteligência artificial está aí mudando a maneira como nos relacionamos, como trabalhamos. Então, assim, não, além do que uma pandemia. Então, eu, como empresária, tenho a certeza de que o virtual chegou para ficar, e o virtual, no caso dos Trovadores Urbanos, é um novo departamento que vai ajudar a pagar a conta. É primavera, te amo. E a empresária está certa. A aposta no digital fez a empresa recuperar o faturamento pré-pandemia. Os novos formatos já respondem por 80% da clientela. Na versão digital, as serenatas ficaram mais baratas e o cliente pode escolher diferentes formatos. Mesmo assim, Maída não abandonou o modelo presencial. Nós aprendemos na pandemia a escutar. Eu acho que a gente tem que escutar todo mundo, tem que ouvir as experiências. É isso, a gente vai ter que aprender, porque a comunicação mundial, global hoje é essa, é o digital. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de alma. Artistas que brilhavam em palcos pelo Brasil antes da pandemia, a Fábia e o Rica, também precisaram mudar o foco do trabalho para seguir ganhando a vida com arte. E aí começamos todas as aulas que a gente dava de maneira presencial, começamos a dar pelo computador, usando plataformas digitais. A gente está adaptando, porque é completamente diferente mesmo. Você não tem a mesma energia, as coisas que a gente usa no teatro, os mesmos artifícios. A gente tem outros, né? Super interessantes, aliás, através do vídeo, assim, a gente descobriu exercícios muito novos, legais. Maneira de trabalhar coisas com os alunos sensacionais, assim, mas que não era o que a gente fazia já há 30 anos. A dupla acredita no formato potencial das apresentações e aulas no formato digital. A vantagem é que você pode estar do outro lado do mundo e assistir um espetáculo no Brasil. Então, tem essa vantagem, aproximou de alguma maneira esse público distante fisicamente. Era uma coisa que a gente usava mais por divulgação, né? A partir do momento em que a pandemia se instalou, a gente sentiu a necessidade de mostrar também o nosso trabalho para o maior número de pessoas possível. Então, quer dizer, abriu um pouco a nossa mente, né? As lives, né? Então, assim, então quer dizer que a gente pode dar um curso de teatro com pessoas nos Estados Unidos, na China e no Brasil ao mesmo tempo? Pode, só você ter uma plataforma bacana. As lives estão funcionando super bem, né? O pessoal já até acostumou a assistir as lives, a fazer videocurso. Eu acho que é uma migração, é uma tendência, né, da gente fazer algumas coisas online. Como é grande o meu amor por você. Apesar do sucesso, a dupla sente falta do contato direto com o público. O teatro tem uma emoção que não adianta a gente procurar no vídeo. É como você assistir um jogo de futebol, por exemplo, na TV, é legal, mas já foi numa final no campo, é completamente diferente. Porque você sente a energia das pessoas que estão do seu lado. Trabalhos em drive mostraram uma nova possibilidade para os artistas. Eu tenho um trabalho que eu faço o Raul Seixas, já há 12 anos, e a Fábia conseguiu, por um contato, que a gente fizesse um show em homenagem ao Raul no dia do aniversário de morte, eram 30 anos da morte dele. E fizemos esse show, foi lindo, foi incrível, mas super estranho você fazer um show para um monte de farol, assim, né? Buzinas, bé. Você não tinha aquele contato que a gente estava acostumado a ter, do público perto, de olhar no olho. Proximidade do público que fica a uma distância segura do artista. Essa é a receita do Varanda Truck, um formato diferente de serenata. Nós criamos um projeto que é o Música na Varanda Truck, que é um caminhão específico pensado mesmo para
para o período de pandemia. Esse formato ele é legal que ele, de certa forma, acaba dando uma oportunidade do artista estar em contato com as pessoas, né? Eles estão sentindo essa falta, né? Não só a financeira, que é isso todo mundo está sentindo do meio artístico, mas a falta do contato do artista com o povo. Com telas e amplificadores, o caminhão é pensado para esse tipo de contato à distância entre o público e os artistas. Esse caminhão que ele tem um painel de LED no alto, ele vira esse painel de LED com 2 braços mecânicos para a varanda dos prédios para conversar com as pessoas que estão no isolamento, aí na quarentena, cumprindo aí o protocolo de distanciamento, né? Então ele tem som no alto, tem um LED que vira para as pessoas e aí as pessoas conseguem enxergar os artistas que estão lá embaixo, dentro do caminhão, tem uma câmera mostrando eles no painel de LED, e aí eles cantam e mandam um recado, tocam músicas muito legais, que tocam o coração das pessoas. E as pessoas, é muito bacana que a gente acaba recebendo também essa troca, né? Porque as pessoas choram, se emocionam, agradecem. Então, para a gente é muito gratificante essa ação. Na caçamba do caminhão ou na base da voz e violão, as serenatas estão de volta, com artistas que encantam e nos presenteiam com trabalhos inéditos ou de covers consagrados. No calçado dos confetes, já passou meu carnaval. E o Notícias em Foco fica por aqui, só lembrando que você pode conferir esta edição também pelas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e YouTube. Encerramos com um clipe da cantora Verônica Ferriani. Ela nasceu em Ribeirão Preto, mas é radicada em São Paulo. A Verônica já lançou 3 discos, sendo que o álbum mais recente, o Aquário, já conquistou 2 prêmios, o Catavento e o Grão de Música. E durante a pandemia, a Verônica gravou com exclusividade, aqui para o Notícias em Foco, uma música de sua autoria, Quebra do Batuqueiro. 1, 2, 3, 4. Olha a quebra do batuqueiro, eu querendo chegar, vendo o mestre que eu vi o primeiro, dançando pra me ensinar. Menino carimbozeiro, pensava eu não sei rodar. Vem a quebra do batuqueiro, agora eu sei me requebrar. O forte do traiçoeiro, eu querendo beijar. Foi papai quem sentiu no cheiro, botou sem pestanejar. Menina, eu corri ligeiro, pensava eu não sei rezar. Vem no bote do traiçoeiro, agora eu sei me retirar. Quebra, quebra, quebra. Quebra, quebra, quebra. Quebra, quebra, quebra. Quebra, quebra. Olha a quebra do batuqueiro, eu querendo chegar. Vendo o mestre que eu vi o primeiro, dançando pra me ensinar. Menino carimbozeiro, pensava eu não sei rodar. Vem a quebra do batuqueiro, agora eu sei me requebrar. O bote do traiçoeiro, eu querendo beijar. O papai que sentiu no cheiro, botou sem pestanejar. Menina, eu corri ligeiro, pensava eu não sei rezar. Vem a bote do traiçoeiro, agora eu sei me tirar. Quebra, quebra, quebra. Quebra, quebra, quebra. Quebra, quebra, quebra. Quebra, quebra. Coronavírus. Atenção! Se você está com sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias e siga as orientações do Ministério da Saúde para o isolamento domiciliar. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar.